Fala galera, beleza? Eu me chamo Iago e estarei aqui hoje trazendo para vocês a nossa última, mas não menos importante aula do nosso curso de férias do SESMAC. Nessa aula, o nosso objetivo é só recapitular tudo o que a gente viu e eu trouxe para vocês uma pequena atividade, tá bom? Eu não vou mostrar slide nessa aula, vai ser tudo na prática mesmo. Nós vamos codando e relembrando o que foi que a gente viu, né? Os pilares da programação orientada a objetos e assim vai. Eu deixei pronto já para vocês o nosso repositório lá no GitHub, tá? No repositório vocês vão poder baixar esse material, o slide. Eu deixei aqui para vocês disponível o slide em PowerPoint e o slide em PDF, tá? Então você escolhe o que você prefere, o que se torna melhor para você e baixa tranquilo. Aqui nesse GitHub eu também deixei os links das aulas. Aqui tem mostrando link em breve, mas com certeza quando você estiver vendo essa aula, o GitHub já vai ter alterado isso e nós vamos deixar certinho, tá? Aqui eu deixei o nome dos integrantes do grupo, né? Eu, João, Ian e os nossos Instagrams, caso vocês queiram seguir a gente lá. E deixei também um tutorial de como baixar o Java 17, né? O JDK, e como baixar a nossa IDE, a IDE que estamos utilizando, que é o IntelliJ IDEA. Lembrando, não existe só o IntelliJ, tá? Existem algumas IDEs aí no mercado, como por exemplo o Eclipse, existe também o NetBeans e o bom e velho VS Code, né? Eu gosto do IntelliJ, eu acho melhor, mas fica a critério de vocês, tá? Existem aí outras IDEs, como eu citei anteriormente. E aqui também eu deixei as classes e os códigos. Como vocês estão vendo aqui, só tem o da quinta aula, mas com certeza se você abrir agora o GitHub, no momento que você estiver vendo essa aula, já vai ter todos os códigos aqui, tudo certinho, ok? Enfim, eu trouxe para vocês um projeto. Esse projeto é um projeto simples, porque eu acredito que vai ser melhor, já que é um pequeno curso, é um mini curso, né? Então não adianta a gente fazer projetos exorbitantes se vocês ainda não tiverem uma carga horária estudada suficiente para fazer um projeto exorbitante. Enfim, vamos deixar de conversa, vamos para o que interessa, que é assunto, né? Aqui, como vocês podem ver, tem uma classe chamada figura e essa classe vai ser uma interface, tá? Que ela vai ter como subclasses retângulo e círculo. E eu vou lá abrir o meu IntelliJ para a gente poder começar a criar esses códigos, tá? Aqui eu vou criar a nossa interface. O nome dela é figura. E essa interface ela só possui como atributo... Atributo não, ela não possui atributos. Ela só possui como método o calcular área. Certinho. Eu vou botar esse método aqui como abstract, certo? Para a gente não poder instanciar ele. E vou deixar essa interface também como abstract. Certinho. Vamos criar agora nossa classe retângulo. Como vocês podem ver, a classe retângulo ela possui como atributos largura e altura do tipo double. E esse menos aqui, relembrando, é o nosso modificador de acesso private. Então vamos lá, vamos criar a classe retângulo. E vamos colocar nela aqui os atributos, né? Do tipo private, double, largura. E private, double, altura. Ela possui como método aquele calcular área, só que como a classe é uma subclasse de figura, então nós vamos precisar aqui usar a nossa sintaxe de herança. Como vocês podem relembrar lá no slide, a gente tem a sintaxe que é class A extends B. Só que no caso, como aqui a gente está usando uma interface, nós utilizaremos, no lugar de extends, nós utilizaremos implements. Porque aqui a gente só quer cumprir um contrato, a gente não quer a herança daquela outra forma. Vamos utilizar o implements figura, porque assim nós já deixaremos o nosso retângulo cumprindo o contrato com a figura. Então agora, se nós demos aqui um alt insert,
no IntelliJ, tá? No Eclipse eu não sei quais são as teclas, pode ser que sejam essas. Vamos aqui criar o nosso Override Methods, que nesse caso é o calcular área, que ele vai, lembrando, ele vai traz essa annotation @override, que serve para avisar o nosso compilador que esse é um método da classe Py, e também para facilitar a leitura. Esse método aqui, o que é que ele vai retornar para a gente? Para quem não sabe, o polígono retângulo, a sua área é dada pela largura, é a base vezes altura, né? Eu vou até mudar esse nome, eu vou colocar base. Base vezes altura. Então aqui nós vamos retornar base vezes altura. Isso vai ser o nosso método calcular área. E aqui eu vou criar, galera, o nosso construtor da classe retângulo, base e altura. E vou criar também os getters e setters. Certinho. Acredito que não estamos esquecendo nada. Mentira, estamos sim. ToString, muito importante. Não podemos esquecer do ToString. Galera, muita gente diz que Java é verboso. Na minha opinião, não é tanto, porque a IDE faz tudo isso pra gente. Então, assim, vocês viram que a gente criou aqui os getters e setters, os override methods, o ToString e o construtor em questão de alguns cliques aqui, já que a IDE faz isso pra gente. Então, a classe retângulo já foi, agora a gente vai criar a classe círculo. Vamos já dar aqui um implements figura. Ela possui como atributo, vamos abrir lá o nosso UML. Raio do tipo private, do tipo modificador de acesso private, do tipo double. E mesma coisa, calcular área. Então aqui a gente vai dar um private double raio. E vamos criar o nosso override method. Calcular área. Para quando a gente vai utilizar pi, então tem duas opções. Ou você vem aqui e bota 3.14, aquele monte de números. Ou você vem aqui e utiliza a classe math.pi. Então aí nós vamos utilizar já o pi. Então nós vamos retornar pi vezes o raio ao quadrado, né? Então será pi vezes math também, ponto pol, que é a potência. E vamos pegar o raio e multiplicar por 2, tá? Então aqui nós já criamos nosso override method calcular área. Vamos criar agora o ToString. Vamos criar o nosso construtor e o nosso getter e setter. Certinho, então a classe círculo já foi. Então agora nós podemos trabalhar lá no nosso main. Aqui no main eu vou ensinar um negócio novo para vocês, que é a entrada de dados. Nós não vimos isso. A entrada de dados com Java é feito com a classe scanner. Então, já na nossa classe main, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos elaborar uma lógica para que assim nós possamos fazer a nossa atividade. Lembrando, é uma atividade simples, tá? Que é para vocês poderem entender tudo e saírem daqui sem dúvida, se possível, ok? A entrada de dados em Java é um pouco diferente do que nós vemos em outras linguagens, mas não é nada difícil. A entrada de dados funciona pela classe scanner, porque ele meio que vai escanear o que a gente digitar. A gente vai dizer que SC do tipo da classe scanner recebe um new scanner e aqui dentro nós vamos digitar system.in. E é uma boa prática nós pegarmos esse scanner e dar um sc.close aqui no final do código, tá? Aqui, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos solicitar ao usuário qual figura ele quer. Então aqui nós vamos digitar o seguinte: escolha sua figura. E aqui vamos dizer que 1 é retângulo e 2 é círculo.
E aí, o que é que eu vou fazer agora? Nós criamos lá a nossa interface figura. Então, eu vou criar aqui, ó, um objeto chamado figura. E vamos deixar ele aqui quietinho. Agora nós vamos dar um int escolha. E a entrada de dados funciona assim. Nós vamos pegar esse nomezinho que nós demos ao nosso scanner, que no caso foi SC, e pegar um método next e o tipo da variável. No caso, a nossa variável é int, então nós vamos colocar um next int. Se aqui essa variável fosse do tipo double, então nós colocaríamos sc.next double. Se fosse um string, seria sc.nextLine. Se fosse um float, nós colocaríamos sc.nextFloat e assim sucessivamente. Então, aqui nós já pegamos a nossa escolha. Eu vou até trocar essa ordem aqui, ó, e deixar assim, ó, para facilitar a visualização. Aqui nós já pegamos a nossa variável escolha e vamos criar um switch case, que é uma estrutura de decisão. Aqui vamos colocar dentro o nosso escolha e no case 1 vamos fazer o seguinte. No case 1 nós pegaremos a figura retângulo. Então nós vamos dizer a ele o seguinte: digite o valor da base. E aqui nós vamos dar um double base. Recebe um sc.nextDouble. Agora vamos fazer um digite o valor da altura. E vamos dar um double altura. Recebe um sc.nextDouble. Agora que nós já pegamos o valor da base e da altura, nós precisamos exibir o resultado. Então, o resultado vai ser retângulo, né? Só que nós temos um problema. Nós ainda não criamos o nosso objeto retângulo. Então, nós precisamos dizer aqui, ó, no comecinho do nosso código, que figura recebe um new retângulo. E aqui embaixo, nós vamos dizer que esse retângulo recebe como base e como altura, altura. E aqui nós precisamos agora exibir o resultado, que o resultado é basicamente figura ponto calcular área. E aí ele vai mostrar pra gente, tá? E o nosso case 2 será digite o valor do raio e vamos pegar aqui o double raio, recebendo um sc.nextDouble. Então aqui nós vamos dizer que figura recebe um new círculo. E galera, lembrando, nós criamos o objeto figura recebendo uma classe figura, mas quando nós instanciamos, ele recebeu um new retângulo e um new círculo. Isso é polimorfismo, tá? Que nós vimos lá na aula 3. Então, agora que ele recebeu esse new círculo, nós vamos dizer aqui que ele recebe raio. E vamos dar um salto. Eu vou até pegar esse daqui de cima. Figura.calcular área. Então, vamos testar aqui se já está tudo ok. Ou se a gente esqueceu algum detalhezinho. Retângulo, digite o valor da base. Vamos dizer que a base é 20. E o valor da altura é 30. Então, o que a gente espera? 20 vezes 30 vai dar 600. Então, ok. E aqui, ele pegou o case 2 já. O que é que a gente esqueceu? Break. Faltou a gente colocar aqui, ó, um break. Vamos testar agora. Case 1, retângulo, 20, 30, parou. Acabou o programa. Agora está certo. Então, agora o que a gente tem que fazer é colocar um break aqui também. Então, testando aqui o caso 2, círculo, nós vamos digitar aqui 20 e ele vai retornar o resultado já. Então, tudo nos conformes, né? Tudo nos conformes. Então, o que é que pode acontecer aqui, galera?
Vamos lá. Então, galera, mas aqui possui um problema ainda, porque é o seguinte. Se o usuário digitar aqui uma string, vamos colocar aqui uma string qualquer, vocês vão ver que ele vai resultar em uma exceção, como nós vimos na última aula. Então, nós vamos copiar isso daqui, ó, input mismatch exception, e vamos colocar aqui um bloco try, para a gente poder relembrar a última aula. Então, aqui nesse try, nós vamos jogar esse catch, vamos botar o input mismatch exception, e lembrando, quando vocês colocarem, confiram aqui, tá? Se ele já trouxe, mas se não trouxer, lá em cima nos importados, vocês dão Alt mais Enter aqui em cima, que ele vai trazer para vocês, tá? Enfim, e aqui nós vamos dar um salt entrada inválida. Por favor, digite um número. Então, vamos testar agora. Aqui, se nós digitarmos uma string, ele vai dizer entrada inválida, por favor, digite um número. Então, aqui a gente já criou o nosso código e a gente coloca apenas para finalizar aqui, nós jogamos esse sc.close aqui no finally. Então, aqui nós finalizamos a nossa class main. Aqui vamos rodar o código para ver como é que tá. Aqui nós vamos digitar 20, 30, ele vai retornar o resultado. Tá tudo certinho. E se a gente colocar uma entrada que não seja um número, como por exemplo, uma string qualquer, ele vai dar uma exceção. Então, galera, o código é isso. Vamos relembrar aqui o que foi que a gente viu. Nós vimos aqui as interfaces, como nós vimos na terceira aula de herança e polimorfismo. Nós aqui utilizamos o implements, que é uma herança. Aqui também nós utilizamos o implements. Nós vimos os modificadores de acesso, private e public. Nós criamos os construtores para fazer o nosso encapsulamento. Nós criamos os nossos getters e setters. Vimos os nossos override methods. Vimos o método toString. Vimos o tratamento de exceções com POO. Nessa aula nós vimos a entrada de dados e ainda vimos um pouco de estruturas de decisões, que isso é um bônus, né? Então, galera, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso curso de programação orientada a objetos. Esse código vai estar lá no GitHub, tá? Para vocês poderem olhar. E caso vocês queiram reproduzir, vocês pegam o código lá ou vocês se baseiam, enfim, vocês podem fazer o que quiser com esse código, tá? Agradeço a todos vocês que acompanharam essas aulas até aqui e um abraço.